Consciência versus pensamento. Nesse vídeo eu quero trazer para você alguns exemplos do que realmente é a consciência e o que é o pensamento, o que nos traz liberdade e o que nos traz ilusão. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. Esse é um canal que fala de autoconhecimento, expansão de consciência, o despertar para uma nova vida. E se você é novo por aqui, eu já deixo o convite de seguir o canal para receber mais conteúdos como esse. Bom, quando falamos de consciência e de pensamento, estamos falando de coisas distintas. E o despertar da consciência é o despertar dessa nova percepção que já está aí, ou ainda desse espaço, dessa clareza que todos possuímos em nosso interior. Então, a consciência, ela é algo que já está com você, sempre esteve, mas quando nos identificamos então com o pensamento, passamos a, de certo modo, não perceber mais, ou não ter mais essa clareza, porque a palavra consciência, ela não consegue demonstrar realmente o que é ter consciência, né? Porque você ter consciência de algo é, de certo modo, diferente de você ser também a consciência. Mas quando você está consciente de que você é a consciência, em contrapartida você tem essa clareza sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre essa realidade. Então, consciência é um estado de percepção, ou ainda uma característica inata do ser humano. O que é tudo que permeia a vida. Também é conhecida, ou um outro nome que a gente dá para a consciência é espírito. Então, o espírito da vida é a consciência que todos nós somos. É ter, de certo modo, clareza sobre essa essência de quem somos. Essência que está além das formas de pensamento que criamos, sobre quem a gente é. O pensamento é um movimento da mente, ou seja, é uma reação que envolve memória e imaginação. Passado, através da memória, ou imaginação, o futuro. Então, o pensamento ele acontece sempre a partir de um conhecimento, ou como a gente também, talvez você já ouviu falar, o pensamento ele é conhecido como o véu de ilusão, porque quando acreditamos que o pensamento que a gente está criando é a única realidade, estamos criando de certo modo um véu sobre tudo que percebemos, assim como acontece. Esse véu ele também cobre a realidade sobre quem a gente é. A consciência, em última análise, é quem você é. Ou seja, isso é o seu eu mais profundo. Quer você tenha consciência disso ou não, essa é a verdade. Ou ainda, a verdade, em última análise, de quem realmente somos, é o espírito da vida. É algo infinitamente maior que um pensamento, que um conhecimento que poderíamos adquirir. O pensamento é algo que você cria, ou seja, de modo consciente ou inconsciente, você está criando. Então, o pensamento ele surge de um estado de consciência também. Só que o pensamento em si, ele geralmente ele é um movimento da própria mente, É um movimento, como eu falei, da memória, da imaginação. Então, quando esses pensamentos eles estão emergindo apenas desse estado de identificação com a própria mente, o pensamento ele se torna muito limitado, muito condicionado a essas visões, a esses pontos de vista limitados que possuímos. Já a consciência, ela é o que permite com que o seu pensamento também se amplie, ou que essa sua criação sobre a realidade também seja ampliada, seja modificada, seja expandida. A consciência, ela existe sem o pensamento. Ela não depende da memória ou da imaginação. Já o pensamento, ele não existe, melhor dizendo, sem a consciência. Ele depende completamente das faculdades de memória e imaginação, porque quando a gente nasce, não somos apenas consciência. Ou seja, já possuímos o espírito da vida ali, mas não temos o conhecimento. A partir do momento que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai o quê? Criando os pensamentos, ou seja, utilizando aquilo que a gente já conheceu da nossa memória, e com isso acontece a grande ilusão ou o grande desvio aí, o grande pecado, que é errar o alvo. E esse alvo que a gente erra é realmente na criação da visão interior de quem a gente é. A gente se desconecta da consciência, e passa a ter um pensamento agora
esse pensamento está a todo instante lhe dizendo, de forma consciente ou inconsciente, quem você é. Mas você não é somente aquilo que os pensamentos podem lhe mostrar. Você é a consciência, aquilo que está criando esse pensamento. Até perceber isso, ou até tomar essa consciência dos próprios pensamentos, como eles são um movimento por vezes automático, que estão apenas acontecendo, a gente passa a acreditar que o mundo é apenas da forma como a gente vê, ou acreditamos também que somos da forma como outras pessoas nos contaram, de certo modo passaram essas informações. E a verdade é que somos muito maiores, somos muito mais, e isso não está relacionado a um senso de grandeza, de comparação, mas sim da conexão com a verdade. Você é o ser ilimitado, você é o espírito, é essa consciência, que não precisa de um pensamento para existir. A consciência ela aumenta a sua percepção dos sentidos, ou seja, a experiência do aqui e agora ela se torna mais real, e o aqui e agora acaba sendo o ponto essencial para a sua vida, para tudo que você faz, para a sua existência. Então, essa consciência que você é, quando você toma consciência disso, você também se desconecta do passado e do futuro, ou da necessidade de que o passado seja diferente, embora a gente saiba que não podemos mudar, e que o futuro também lhe traga algo positivo, lhe traga algo diferente do que você está vivendo agora. Já o pensamento, ele diminui a nossa percepção dos sentidos. Ele dispersa a nossa atenção da realidade do aqui e agora. Por isso também, né, não vivemos por inteiro uma experiência e passamos a desejar a próxima experiência e ficamos nesse ciclo, né, de prazer e dor. A consciência, quando reconhece que não é o pensamento, entra em equilíbrio e se beneficia dessa clareza. Ou seja, a consciência que você é, né, tomar consciência de quem você é você se conscientizar que você é a consciência. E isso lhe traz clareza para a vida, porque você já acaba acordando, né, da percepção limitada de que você era apenas um ser separado de tudo e de todos. Você reconhece então que é algo que está conectado a Deus, está conectado ao todo, a essa inteligência divina, a inteligência da vida, está conectado à vida, né, propriamente dita, e essa conexão é algo que não pode se romper, né? Não somos algo que a gente não é um ser que perde a vida, a gente sim é a vida, né, e que está em constante transformação. Já o pensamento, quando acredita ser a consciência, é prejudicado por essa ilusão. Por quê? Porque ele se fecha na própria escuridão de acreditar que é um ser separado de tudo e de todos. Ou seja, se fecha nessa materialidade, né, na percepção da vida como apenas o que a gente vê como material. Por isso que através do pensamento você não consegue compreender a consciência que é. Mas a partir da consciência, ou seja, quando você passa a tomar consciência dos próprios pensamentos, você vai se conscientizando de quem você realmente é e percebe o quão limitado é apenas pensar sobre isso. O pensamento ele não pode lhe mostrar a sua verdadeira grandeza. A consciência, quando estamos conscientes dela, a gente reflete, de certo modo, um estado de paz, de harmonia, um sentimento de completude que surge de dentro. Já quando estamos identificados com o pensamento, vivemos em um estado de medo, de insegurança e acreditamos que a paz, a completude, o equilíbrio depende do lado de fora, ou ainda do que as pessoas vão nos trazer, do que as situações podem nos apresentar. A consciência ela nos permite então aprender com os erros ou com as dificuldades, possibilitando olhar para a causa de tudo que estamos vivendo. Já o pensamento limita nossas experiências e confunde proteção com negação de autorresponsabilidade, porque de forma inconsciente a gente está muitas vezes negando um aprendizado, negando uma possibilidade, porque a gente acredita que precisa defender a razão, né? Defender a ideia pronta que já carregamos. Então levamos aí a um ciclo de sofrimento e repetir os mesmos erros. A consciência gera a percepção que a vida é real somente aqui e agora, e é a realidade única. Já o pensamento gera a ilusão do passado e do futuro, ou seja, tirando a vivacidade do agora, da onde a vida sempre acontece. A consciência ela reflete a liberdade de escolha, a clareza sobre as infinitas possibilidades geradas por essa amplitude de visão, a visão principalmente da consciência sobre quem você é. Já o pensamento é as escolhas limitadas. Isso porque as escolhas são condicionadas à realidade apresentada
e gerada pela identificação com uma visão limitada sobre si, sobre o passado, sobre o que já aconteceu, sobre os traumas, sobre todas as crenças que mantêm viva esse pensamento, viva, né, a sua própria mente. A consciência, ela gera a percepção clara de que Deus é real. A consciência de que leis espirituais elas sobrepõem o mundo material. Já o pensamento gera uma imagem particular sobre Deus, confundindo o entendimento das regras dessa realidade. Veja só, a consciência ela não tem a necessidade de defender um ponto de vista, uma opinião. Já o pensamento luta com todas as forças para não perder a razão, porque acreditamos que precisamos manter vivo, né, o próprio modo de pensar, porque nos identificamos, queremos uma imagem de quem a gente é no pensamento. Somos constituídos, né, para finalizar então, de consciência e pensamento. Quando nos perdemos nos próprios pensamentos, a falta de consciência nos mantém perdidos no mundo também. Já quando abrimos espaço para tomar consciência dos próprios pensamentos, essa consciência nos traz clareza sobre o mundo. Consciência é o que você realmente é. Lembre-se, quando um pensamento estiver tentando lhe definir, está lhe criando uma ilusão, está limitando a sua experiência, limitando a sua percepção. Você só precisa tomar consciência deles, dos próprios pensamentos. Apenas estar ciente do que está pensando. Não é preciso mudá-los, alterá-los. É preciso sim criar esse espaço entre quem você é e seus próprios pensamentos. Agradeço e honro a sua atenção, a sua presença aqui nesse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se é novo por aqui, eu deixo o convite para clicar no botão de seguir e receber mais conteúdos como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!